Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Pattern Prototype, né? Para que serve esse pattern? A ideia dele é fazer clones de objetos já instanciados. Mas para que isso? Serve para questão de economicidade, né? Que é mais barato, assim, para o computador, né? Fazer o processamento de uma copiar do que instanciar novos objetos, certo? Isso aí vai ser feito através de uma passagem por valor, né? O que permite, inclusive, fazer alterações na cópia sem prejudicar o objeto, né? O objeto matriz, né? Que serviu como fonte para a cópia, ok? Bem, antes de começar a implementação, quero fazer algumas considerações. Melhor dizendo, uma consideração, né? Que assim, quem é mais entendido, né? Assim, quem tem mais vivência, né? Na linguagem vai ver que eu não utilizei umas boas práticas de programação, né? Como por exemplo nas classes livro e CD. Bem, eu poderia muito bem ter a maioria dos métodos como o construct, o clone, quer dizer, o clone não que já está na superclasse, alterar e o getObject, ele estará na superclasse, né? Poderiam estar muito bem na superclasse, mas eu entendi em ser mais didático fazer uma redundância, fazer uma programação orientada a Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Bem, feita essa consideração, né? Vamos dar uma explanada bem rápida, bem breve, né? Nesse, nesse o que vai ser feito, não? O que será feito. Vamos lá. Conforme os senhores estão vendo, né? Temos 4 classes. Produtor, que é uma classe abstrata, né? Livro, CD e leitor. Bem, a classe produtor ela vai ser tão somente uma diretriz, né? Vai ter tão somente uma classe, vai ter um método reservado, né? No caso, o clone. Tanto é que na hora da implementação ele vai aparecer como uma função abstrata, certo? E as classes que herdarem, né? Que a herdarem vai obrigatoriamente implementar, né? Tem que implementar o método clone. E, assim, uma breve, né, explanação desse método é um método mágico que visa facilitar e muito o processo de clonagem, ok? Bem, as classes livre e CD, o funcionamento é o mesmo, né? Então, por exemplo, livro, né? A classe livro tem um atributo autor, tem um construtor, né, que vai inicializar o objeto, cujo parâmetro de entrada vai ser autor, né, o nome do autor. Clone, que vai ter parâmetro de entrada nenhum, mas vai retornar o livro, o objeto, né, já clonado. Alterar, que vai ser, se eu quiser alterar, no caso, o objeto clonado, né? Sei lá, por exemplo, quero alterar o nome do autor. E o getObjeto, get underscore obj, que vai ter como parâmetro de entrada a instância do objeto. Mas esse método getObj, o que acontece? Ele vai ser usado no vídeo bônus, tá? Eu vou explicar ele com mais carinho na hora que eu for utilizar o vídeo bônus, ok? Bem, agora a classe leitor, né? Bem, vai ser o atributo privado cópia, né? Que vai ser a cópia do objeto solicitado. Vai ter a função pedir, que vai ser o nome da classe, vai ter como parâmetro o nome da classe, né? Vai ser livro ou CD. E esse parâmetro P1. Esse parâmetro P1, no caso, vai ser o parâmetro de entrada, né? Vai ser o autor, né? O autor ou a banda, né? Autor, no caso do livro, ou a banda CD. Alterar, caso eu queira, né? Alterar o nome do autor ou da banda. E usar, né?
que no caso vai ser ler, né? Vai ser, no caso, ou ler o livro ou escutar o CD, exemplo hipotético. Como é que funciona? O leitor vai fazer um pedido para a classe produtor através do método pedir, né? E esse produtor, utilizando-se da diretriz, né? Clone, vai uma ou mais dessas classes, né? Livro ou CD, vai pedir uma cópia, primeiramente. Nesse inteirinho que vai acontecer, ele vai fazer a instância, né? Vai instanciar. E nessa instância, feita essa instância, vai ser retornado o clone, a cópia, para o leitor. E esse leitor ele vai poder usar, né? Que no caso, meu livro, no caso, nesse exemplo hipotético, ser tão somente ver o nome do autor, ou ele pode alterar, mas ele vai alterar tão somente a cópia, que como eu disse, né, vai ser um método, vai ser passagem de valor, né, por valor, não por referência, ok? Bem, pessoal, a mecânica desse pattern prototype é essa: é o cara fazer um pedido a uma classe produtora e essa classe produtora ela vai, através das suas subclasses, vai retornar a cópia de um objeto solicitado, ok? Pessoal, feito, explicado, né, como é que funciona, vamos à implementação.